Olá, estamos iniciando o programa Fora de Pauta. Hoje trazemos uma pessoa especial, professora, assistente social, fez mestrado, doutorado e inventou de fazer até o pós-doutorado. Hoje, reitora da Universidade Federal de Alagoas. Trago para hoje, nessa conversa com Fora de Pauta, Valéria Correia. Quase um ano que você esteve aqui, não foi? Mais ou menos um ano. Antes eu sempre pergunto às autoridades que chegam aqui se eu posso tratá-la como a gente trata normalmente. Pode ficar à vontade. A senhora é magnífica, porque para as pessoas que não lembram, a gente sempre deve se dirigir aos reitores e às reitoras como magnífica. A primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: já que tem esse tratamento, todos os reitores e reitoras foram magníficos? Alguns sim. Alguns sim, né? Mais recentemente um número razoável. Foi, né? Sim. Mas eu acho que tem muitos que não foram magníficos. Não, certamente não. Mas alguns continuam magníficos, principalmente nessa última geração de reitores. Tem alguns magníficos que defendem a universidade pública e abraçam as universidades públicas. Muito bem. Valéria, para quem, todos que já conhecem, mas não conhece pouco a história, Valéria, ela começou suas atividades na pastoral. Era pastoral da criança, não? Pastoral de juventude. Da juventude. Do meio popular, depois pastoral universitária, pastoral do menor, pastoral, depois virei assessora das pastorais. E a gente se conheceu na igreja. Na igreja. No fundo da igreja, criando uma associação. De moradores. A Motan. Primeira associação de moradores talvez do Estado. Né? Lá no fundo, na igreja do Tabuleiro do Martins, é isso? Isso, Santa Luzia. Bem pertinho de uma avenida chamada Avenida Maceió, número 6, né? Olha aí. Isso, Mário. Professora Valéria, me diga uma coisa, falando um pouco, a senhora foi, antes de ser reitora, foi diretora do centro... A Faculdade de Serviço Social. A Faculdade de Serviço Social. Quem é a substituta atualmente? Professora Rosa Predes, assistente social. Era vice? Era minha vice. Uhum. Muita dificuldade lá na época? Algumas dificuldades. Não agora, estou dizendo na sua época. Foi uma gestão com muitas dificuldades? Não, muito tranquila. Foi, muito né? Tranquila. Foi muito boa a gestão, muito tranquila. O grupo Serviço Social é um grupo bastante unido e continua muito bem. A gente conseguiu fazer uma boa gestão e a professora Rosa está continuando junto com a professora Virgínia, a direção muito bem. Eu acho que é um dos centros onde tem as assistentes sociais, como um todo. Eu acho que no país é uma das categorias mais avançadas, não é verdade? É verdade. Mais progressista. Inclusive o nosso Conselho Federal, né, o Cefes, é um dos conselhos que se posicionam sempre, né, sobre a conjuntura, a defesa dos direitos sociais, faz parte da história dos conselhos da nossa categoria, do serviço social. É verdade. É um dos mais avançados que eu conheço. Se a gente pegar assim como um todo, né, do ponto de vista das posições que vêm e as posições adotadas, não só pelo Conselho, mas pelas entidades, pelas profissionais, né, como assistente social, porque, na verdade, eu não sei se é intencional mesmo, mas é uma confusão que faz sobre o papel da assistente social, né? E não coloca a questão da assistência social não como um direito, mas sim como... Um favor, né? Como favor. Na política pública, eu acho que na grande maioria das políticas públicas ainda permanece um percentual muito grande de que vê a assistência social como a política do clientelismo, não é verdade? É verdade. Porque às vezes ela ainda é utilizada como tal, né? Mas desde 1988, a nova Constituição
né, assegurou a assistência social e depois a própria lei orgânica, né, em 1993, a lei orgânica da assistência social como uma política, né, uma política que se tornou uma política, então de favor passou a ser direito. Isso é uma novidade da Constituição de 1988. Então, esse processo de desconstrução, né, da utilização da assistência como clientelismo ainda é um processo, porque a gente observa isso em alguns municípios, né, a troca. Né? Na verdade, é a utilização da máquina pública, né, como moeda de troca. Está sendo muito bondoso, não? Com os municípios, alguns municípios, porque na verdade termina sendo uma forçação de barra de boa parte dos prefeitos que tentam empurrar. Eu não sei se é o caso de vocês, por exemplo, na minha categoria, o que tem de profissionais, como, por exemplo, secretários de Agricultura, que não entendem absolutamente nada de agricultura, o que deve ter de Secretaria de Assistente Social, que botam pessoas que não entendem absolutamente nada de assistente social, deve ser grande, ou não? Deve ser grande, né? Ainda existe o que a gente chama primeiro damismo, né? O primeiro damismo, geralmente, em alguns lugares... É verdade, é verdade. Se mantém o primeiro damismo. É verdade, a primeira dama geralmente é quem ocupa o espaço. Que horror, um desvirtuamento, pode-se dizer assim, da função do que podia ser assistente social. Uhum. Na saúde eu acho que menos, né? Na saúde eles têm um pouco mais... Mas nas outras áreas, às vezes, é um inferno. E, aliás, e a área jurídica, que às vezes eles não... Mas no resto, esse país ainda precisa mudar muito. Né? Precisa mudar muito. Mas vamos lá um pouco. E a reitoria, hein? 6 meses já de gestão. 6 meses. Estamos... Muito problema? Alguns. Eu tenho chamado os problemas de desafios. Né? A gente tem enfrentado muitos desafios. Agravados especialmente com a conjuntura, né? Com a conjuntura econômica do país, com a crise generalizada, a crise política, a crise econômica. Então, a gente está atravessando uma conjuntura bastante difícil, mas com muita força, com muita coesão, com muita coerência aos princípios que defendemos desde antes. É uma vida inteira de princípios que a gente reafirma e estamos conseguindo. Tem várias coisas que não precisam exatamente de recursos, né? Uma gestão democrática, uma gestão com transparência. A gente tem lidado com a transparência no uso dos recursos, com a comunicação com o conjunto da comunidade universitária, né? Depois também pretendemos fazer o extramuros da universidade, está tudo caminhando. Esses primeiros 6 meses eu digo que foi muito a gente enfrentar as dificuldades emergenciais, conhecer a máquina por dentro da máquina, né? Porque apesar de eu já ter sido diretora, já conhecia, já fui pró-reitora um período, mas entrar, né, como reitora, os nossos pró-reitores, o nosso conjunto de gestores, tem ajudado, tem contribuído e a gente tem enfrentado grandes desafios, mas a gente tem conseguido o que é bom, né? Por exemplo, eu acabei de passar agora na Superintendência de Infraestrutura, tive uma reunião que a gente está fazendo, o que a gente chama de reuniões descentralizadas ou reitoria itinerante. Então, para os campi fora de sede, que a gente tem 2, Arapiraca e Sertão. Eu vi que, por uma agenda que foi divulgada... Fizemos. Em Arapiraca, né? Em Arapiraca e também lá em Delmiro. Aí levamos toda a nossa governança, né, para a reitoria itinerante, e agora a gente iniciou a visita às unidades acadêmicas, são 22 unidades, e aos setores. Hoje eu fiz a visita ao Sinfra é a Superintendência de Infraestrutura, que é exatamente um local frágil da universidade, a infraestrutura, né, onde a gente enfrenta muitos problemas. Eu dizia hoje para os
os trabalhadores, os servidores, né, e servidoras da universidade, o quanto o setor é importante, porque a gente recebeu a universidade num processo importante, né, de interiorização, de expansão nos últimos anos. Houve um processo, né, em que a inclusão de novos estudantes na universidade, a gente expandiu, e a consolidação dessa expansão precisa ser realizada. E alguns problemas também, né, frente desde 2014 existem contingenciamentos nos recursos da educação. Então, a gente tem alguns desafios para enfrentar. Recebemos a universidade com algumas dívidas, né, em torno de 11 milhões e 400 mil, agora em 2016, frente ao contingenciamento acumulado de 2014 e 2015. Então, e com anunciado já contingenciamento para 2017, o MPOG determinou em 20%, né, em todo o serviço público, e impacta no MEC, né? Então 20%, se a gente já recebe a universidade com dívida, já com problemas, é bastante difícil a conjuntura. E aí a gente tem que pensar junto como enfrentá-la. E já estamos pensando. Que área teve mais dificuldade? Olha, a área de maior dificuldade hoje na universidade, né, que a gente tem, que eu lembro que mais ou menos há um ano e meio, um ano atrás, na entrevista com você, né, no programa Fora de Pauta. Foi aqui que nós lançamos, divulgamos em primeira mão. Foi, exatamente. A candidatura. Isso, você perguntou e aí você também fez uma pergunta queima-roupa, né? Que foi, qual será a sua prioridade? E a palavra veio, manutenção. Então, a gente recebe, né, a universidade com muitos prédios antigos, com algumas dificuldades de infraestrutura, eu diria muitas dificuldades de infraestrutura, e prédios novos também, né, e obras para acabar. Então, eu digo que hoje, a infraestrutura da universidade, né, a manutenção da universidade tem sido um dos maiores desafios, né? E aí, nesse sentido, a gente já tem, né, realizado muitas ações, né? Por exemplo, a gente criou um GT de revisão de contratos. Então, todos os contratos, né, a gente tem serviços terceirizados, então, desde a segurança à limpeza. Então, a gente está fazendo uma revisão, conversando, cortando gorduras, enfim, essa é uma questão importante. Muita gordura? Muita. Estamos conseguindo reduzir muito, e sem diminuir serviço, que é importante. Olha, né? só uma coisa, que às vezes essa incompreensão que se tem da terceirização de serviços, ela dá muito problema. Eu tive, ontem, e até a gente pretende depois ver a possibilidade dele vir, ele inclusive confirmou, foi com o presidente da Casal. A gente foi uma visita para resolver outras questões. E fiquei estarrecido as informações sobre as famosas gorduras. O número de serviços terceirizados, de locações, eu fiquei impressionado, porque eu sabia que a Casal, por exemplo, era uma empresa, diferentemente da instituição como é a universidade. Eu fui secretário de Agricultura, sei também como funciona, mas não tinha, muito longe, né, do que era. Eu fiquei estarrecido com algumas canetadas, o pessoal lá conseguiu modificar em 1 milhão e 1.100.000 ou 1.200.000 mês, só de serviços terceirizados. É uma coisa, uma empresa relativamente pequena, né? E a universidade também tinha um montante desses serviços. A gente tem feito, né? A gente só está há 6 meses de gestão, então a gente criou um grupo de trabalho, né, para revisar os contratos. É um trabalho grande, mas a gente tem conseguido, sim, né? Além de definir políticas, por exemplo, política de segurança, a gente está com um grupo trabalhando política de transporte, né, regulamentando, né, a utilização de transporte. Fizemos cortes drásticos, suspendemos
o transporte, o que prejudica, né, de certa forma, o cotidiano da universidade. A gente não gostaria de ter feito isso, mas a gente estava entre funcionar, entre fechar a universidade ou economizar, porque a gente teve um contingenciamento na ordem de 40% em custeio no começo do ano e 40% de capital, né, no começo do ano e de 20% de custeio. Então, isso quer dizer que a gente fecharia a universidade, né, poderia fechar a universidade, e com as dívidas que a gente recebeu, né, então a gente se a gente não fizesse isso, a universidade poderia parar de funcionar em agosto. Já agora, né? Já agosto. Mas aí a gente conseguiu, sim, equilibrar as contas. Doeu, né? Na carne, né? A gente sofreu, enfim. Mas conseguimos regularizar o pagamento de energia elétrica. Enfim, são coisas, como eu falei, a manutenção da universidade, priorizamos isso, porque além da gente ter o corte nos recursos, a gente estava sem o financeiro. O financeiro é dinheiro vivo para pagar as contas. E a gente teve que priorizar algumas coisas, né? E priorizamos exatamente o pagamento de bolsa do estudante. Hoje, estudante nenhum recebe suas bolsas com atraso. Nenhum estudante. Foi motivo de problema, né? Muitos problemas, algumas ocupações no ano passado. Isso. Mas a gente priorizou, né? O estudante não vai à universidade se não tiver a bolsa que inclusive é direito. Né? Então, frente a tudo, a gente priorizou o pagamento de bolsas, depois os serviços terceirizados, porque também a gente fecha sem os terceirizados, são famílias que precisam, né, dos serviços, pagamento de energia elétrica e água. E as demais, né, viagens para pesquisa, que é super importante, a gente teve que no momento, reduzir. Né? Por exemplo, na pós-graduação, a gente tem um corte, que é um recurso, por exemplo, do PROAP, para o funcionamento das pós-graduações, de 70% do governo federal. Né? Agora, as bolsas PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica, 20%. Então, a gente tem que se mobilizar, né, no sentido de também emitir notas e se manifestar contra esses cortes. E a gente tem feito isso. Inclusive, com notas públicas, com notas aprovadas no Conselho Universitário, né, com debate aberto. A gente fez uma audiência pública abrindo as contas da universidade e apresentando para a comunidade universitária, né, como é que tem as contas, né, da universidade, o que a gente tem feito, se colocando inclusive para avaliação, né, da comunidade universitária, do que chega, de como a gente tem o que a gente chama abrir as contas da universidade. A primeira isso a gente fez nos 120 dias de gestão. Então, de 6 em 6 meses, a gente vai fazer o que a gente chama de audiência pública. Foi a primeira realizada na história da UFAL. Né? A gente inaugurou essa prática de abrir as contas, de prestar conta do que está fazendo, de ouvir a comunidade universitária, reafirmando os princípios democráticos, de transparência, né? do que se faz, de transparência no uso do recurso público, que é muito importante, né, para qualquer gestor público que defenda o setor público. É importante esse processo de gestão transparente. Pois é, estamos conversando com a reitora, professora Valéria Corrêa, da Universidade Federal de Alagoas. A gente volta já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro.
criaram um projeto de lei que pretende tirar o pré-sal das mãos dos brasileiros e entregá-lo a empresas de outros países. Não podemos deixar que os deputados joguem sujo com o nosso futuro. Pressione o seu deputado a votar contra. Chegou a sua vez de dar as cartas. Voltamos com o programa Fora de Pauta, entrevistando a professora, reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Corrêa, assistente social, sindicalista, lutadora, enfim, da luta do povo. Bom, professora Valéria, como a gente estava falando aqui, relatando um pouco a questão já dos seus 6 meses à frente da universidade. Tem alguns problemas que gostaria de ouvir sua opinião. Um deles foi uma luta tremenda, famosa EBSER. Como é que está esse danado, essa luta aqui em Alagoas? O nosso posicionamento à época, né, a adesão, a assinatura do contrato foi realizada no dia 13 de janeiro de 2014, né, pelo antigo reitor, e nosso posicionamento como pesquisadora da área, né, como integrante da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, à época foi um posicionamento contrário, né, mas a gente já recebeu o hospital contrário. Primeiro, é bom dizer por que é contrário, né? Porque a gente defendia, continua defendendo que os concursos sejam realizados pelo regime jurídico único, né? A gente, à época, tinha no Brasil 26 mil terceirizados, precarizados, né, contratados, e o TCU, em 2006, tinha feito um acórdão com o governo federal para que o governo federal, nos hospitais universitários, realizasse concurso público e resolvesse o problema desses 26 mil terceirizados. A resposta que o governo federal, à época, deu foi exatamente a proposta da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, em que a contratação do pessoal é via CLT. Então, esse foi um dos motivos de posicionamento nosso, né? E também o outro era a autonomia universitária, ter o hospital como sua função de ensino, de pesquisa, né, de extensão, que é a sua missão, de assistência à saúde, mas voltado para a sua missão. Recebemos já o hospital com os 20 anos de contrato, né, com contrato com a empresa. Indicamos a superintendente, a gente só conseguiu fazer essa indicação há um pouco mais de 2 meses. Então, a comissão ainda, toda a governança do hospital está sendo mudada aos poucos, a partir de uma combinação da aprovação, inclusive, da empresa, que tem sua matriz, né? A matriz da empresa é em Brasília. E a gente tem buscado os mesmos objetivos, né, sem perder a autonomia, de recuperar o ensino, né, e ampliar a área de ensino do hospital, fazendo essas conversas, né, e apaziguando, de certa forma, os trabalhadores da EBSER, porque foi dito em uma época, né, que a gente ia demiti-los, enfim, e o que é uma inverdade, porque hoje o hospital, né, depende, em grande medida, dos trabalhadores da EBSER. Então, o que a gente tem feito é respeitar os trabalhadores que se sentiam, à época, desrespeitados do RJU, e fazer conversas e coordenar, ações coordenadas, né, na defesa e na construção do hospital universitário, né, público, de qualidade, porque é assim que é um hospital, que é o único hospital público de média e alta complexidade que serve a todo o estado de Alagoas. Então, ele tem uma
uma importância fundamental, né? A gente tem mais de 90% no estado de Alagoas de usuários exclusivos do sistema público de saúde. Então, diante desse quadro, é urgente a gente ter esse hospital, né, conservá-lo para os usuários do SUS. Né? A conjuntura, com mudanças aí, coloca isso em risco. Eu penso que sim, porque que é o que a gente já falava antes, qualquer mudança, né, qualquer adendo à lei, ele vai, e já tem se debatido isso, né, abrir, o que a gente condenava antes, já está batendo na porta, a possibilidade de entrada de convênios privados no hospital universitário, usar uma área, né, para convênios, isso volta, que a gente chama a dupla entrada, como o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que era um pouco o modelo do governo anterior para a EBSER. E o governo atual já elogia o modelo da EBSER. Né? Então, nos preocupa, né? Essa conjuntura nos preocupa, mas os nossos posicionamentos, né, da defesa do hospital 100% público e estatal continuam, não muda nosso posicionamento. E o trato e o respeito aos trabalhadores, sejam eles RJU agora e também os da EBSER, né, a relação de respeito e de colaboração interna para construir o hospital, e aos estudantes, né, que lá tem como local de sua formação todos os estudantes da área da saúde, e principalmente a população alagoana, que depende, né, muito do hospital universitário, e o nosso compromisso é também com a população. Pegar um pouco, assim, além das dificuldades, problema um pouco nacional. O Conselho de Reitores, como é que anda isso? É um conselho ainda com a composição? Conselho de Reitores é como é? Agora chama Andifes, é uma associação, existe o conselho, mas existe a Andifes. Eu faço parte das públicas, né, que reúne os reitores e reitoras de 63 universidades públicas federais brasileiras. Isso. Né? É a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Andifes é a sigla. Eu tive reunião essa semana. Né? A primeira não? Não. Venho participando mensalmente. Aí tem reunião mensal? Tem reuniões mensais em Brasília. Teve a eleição agora em Cuiabá, né, recente, de uma nova direção, né, inclusive a diretora atual é do Rio Grande do Norte, professora Ângela, foi eleita por unanimidade, não teve chapa de oposição, e isso para a gente foi muito importante na conjuntura atual de enfrentamentos. Né? A gente, e eu tive agora em Brasília, na terça-feira a gente estava em reunião quando recebeu a notícia do corte, né, um corte grande unilateral de 20%, né, com vários questionamentos em que varia de 20% a 45%, né, no total, se você pega pós-graduação, enfim, em torno disso. E para nós, né, reitores do Brasil, reitores e reitoras do Brasil, é inaceitável, porque a gente já está com muita dificuldade para manter a universidade hoje funcionando. Né, que se com os recursos parcos de 2016 e um contingenciamento, um corte, né, muito maior para 2017, que é isso que foi anunciado pelo governo federal, né, associado à PEC 241, que está em vias de aprovação, né, a PEC 241 congela salários por 20 anos, congela concurso por 20 anos, né? Então, para as universidades, enfim, para o serviço público de forma geral, é problemático. Né? A gente aponta como o que está em curso é o desmonte de todo o serviço público, né? De todas as áreas sociais. Né? E aí, como a gente está falando da universidade pública brasileira, que
responsável por mais de 85% das pesquisas do país, né? São centros de pesquisas importantes. Gostaria só de relembrar isso. Ou seja, mais de 85% das pesquisas, elas surgem dentro das universidades públicas. Públicas, exatamente. É porque a população, pouca gente lembra dessa informação, é muito importante. Isso. E nós participamos também na terça-feira do lançamento de um dado muito importante para a população, né, que foi o perfil socioeconômico dos estudantes das universidades públicas brasileiras, dessas 63 universidades. Ao contrário do que a mídia recente tem divulgado, que quem frequenta a universidade são jovens ricos, né, não é verdade. O processo de inclusão, né, através inclusive das cotas, né, dos jovens oriundos das escolas públicas, aumentou, né, em grande medida a inclusão social, né, da classe trabalhadora, dos filhos dos trabalhadores na universidade pública brasileira. E essa pesquisa mostra que no Brasil o percentual de estudantes de famílias que tem como média 1,5 salário mínimo é de 66%. No Nordeste, Alagoas está no Nordeste, 76,66% de estudantes que vêm das camadas populares. Então, são estudantes que não podem pagar pela universidade. Então, é importante a gente dizer isso porque a imprensa tem divulgado o contrário, existe já, né, uma propagação da ideia de cobrança nas universidades, né, e para nós que defendemos a universidade pública, para nós reitores e reitoras do Brasil, nessa nossa associação, a gente está utilizando, inclusive, esse dado de realidade para defender a universidade pública brasileira e o princípio constitucional da gratuidade. A gratuidade na educação pública é um princípio constitucional, é mais um ganho, né, na área social, dos direitos sociais da Constituição Cidadã de 1988. Então, não podemos sofrer mais esse ataque aos direitos sociais, nem muito menos, né, o que a gente tem chamado de desconstitucionalização, né, da quebra, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que a consequência na área, né, especialmente na área da educação e da saúde, né, que faz parte de um conjunto de medidas que vem sendo tomadas, que né, esse anunciado Plano Popular de Saúde, né, que quebra a universalidade do SUS, faz parte desse conjunto, né, de cobrança também para o atendimento na saúde pública, de cobrança na educação pública, nas universidades públicas. São processos, e ao mesmo tempo tudo isso, né, para o equilíbrio fiscal, para o superávit primário, que no fundo é para pagamento da dívida, né, da dívida pública. Se hoje no orçamento da União, mais de 45% do orçamento da União é utilizado para pagamento da dívida pública, é irracional você manter por 20 anos, né, esse congelamento para pagamento da dívida pública, enquanto você congela, por outro lado, né, os recursos que deveriam ser destinados para assegurar os direitos sociais, eminentemente o direito à educação e o direito à saúde. Né? Então, é nesse cenário que a gente está assumindo as universidades, né? E aqui a Universidade Federal de Alagoas. E num cenário também, né, em que Alagoas é o primeiro estado que se aprova a lei da escola livre, né, que em outros estados e municípios tem sido chamado, eu já comparei os dois projetos de lei, muito semelhantes, escola sem partido, né, escola livre ou escola sem partido. Ou escola do partido único, na verdade. Ou escola do partido único, né? Talvez seja mais apropriado, né? Isso, exatamente, sem contradições, sem cidadania, sem o debate. Então, penso que as universidades brasileiras, a UFAL, tem um papel muito importante. Né? Nós fizemos aqui já
inclusive uma boa discussão sobre essa questão da escola, né? Livre. Livre. Mas aí... Ou lei da mordaça. É, lei né? da Como mordaça. a gente tem chamado. Professor, só mais um detalhe. Logicamente, uma das coisas do governo Temer que eu assim, fiquei horrorizado, entre tantas medidas, logicamente, mas a coisa que mais me impressionou foi a ousadia da nomeação do ministro da Educação, porque é um cara tão deslocado, na minha compreensão. É uma figura que, pelo que se via no seu desempenho, um cara atrasado. Eu, pelo menos, desconheço qualquer atividade dele na área da educação. O que eu conheço foi a sua experiência como avicultor aqui em Pernambuco, inclusive falido, né? Ele teve uma experiência péssima como administrador de criação de galinha. Então, era um dos maiores criadores e realmente faliu. Eu conhecia ele, isso como parlamentar, chegava a ser atuante, mas do ponto de vista do que tem mais de conservador, mais reacionário nesse país, né, que é o Mendonça. Eu fiquei estarrecido com o governo, né, a imposição do DEM, né, do Blocão, de colocar ele como ministro da Educação. A pergunta que eu faço é o seguinte: o conselho, a associação, aliás, de reitores, teve alguma posição com referência ao ministro da Educação, com referência a isso, ou como é que foi tem sido essa relação? Não, a gente recebeu o secretário do SISU, né, que cuida das universidades, nessa última reunião. E assim, as posições da Andifes, né, a gente se exerce uma autonomia frente a qualquer governo. E a defesa da pauta da educação pública, né, a defesa também seja qual governo passe. Então, a defesa da universidade pública, do banco de equivalência, que é uma conquista, né, tanto de docentes como técnicos, que é a reposição de qualquer docente ou técnico que se aposente ou que venha a falecer ou que desista do serviço público, a gente tem a vaga garantida de reposição. Isso é uma conquista, né, nossa, e isso tem sido ameaçado, né, e o que nos preocupa, foi um ponto de debate. A outra ameaça é os cargos comissionados, que agora qualquer indicação do reitor ou da reitora tem que ter uma covalidação do governo. É nada. Nos preocupa também. Isso é coisa recente? É, bem recente, né, da semana passada. Então, são questões que a gente debateu e que nos preocupa, porque é a perda da autonomia da universidade. Lógico. Né? Então, eu não sabia dessa. São questões que a gente tem tratado também. Mas é portaria ministerial ou decisão presidencial? Eu não sei te dizer Sim. Ao certo, mas é uma decisão já definida, né? Assim, era para todos os cargos, a gente não ia ter autonomia de indicar, mas aí houve uma negociação e aí retrocedeu e agora é só a covalidação. A gente indica e existe uma validação só. Né? Antes, a primeira medida foi de extinção desse poder dos reitores. Né? Agora a gente manteve o poder de nomear os CDs, né? que é CDs, cargo de direção, mas com covalidação. Então, até que limite, por exemplo, para a reitoria também? Tudo? CD4, tem as coordenações também. Então, é um limite muito grande, até o CD4, coordenações, diretores de unidades, né? Então tem a covalidade. Eu acho isso um retrocesso. É uma perda total da autonomia universitária, né? Então, a gente conseguiu negociar, voltou-se a nossa livre escolha, entretanto, existe o monitoramento, uma covalidação, né? O que nos preocupa também. Então, isso é retrocesso do ponto de vista da autonomia universitária, que nos preocupa, né? Então, o momento, Mário e telespectadores, é um momento da gente conversar com a sociedade, né? Fazer o diálogo com a comunidade, primeiro com a comunidade universitária, mas com a sociedade
alagoana, a sociedade brasileira, de uma forma geral, né, para a defesa dos princípios democráticos da universidade, da autonomia universitária e o princípio da gratuidade, né, que é direito, né, de todo o povo brasileiro. As universidades são patrimônio do povo brasileiro, a UFAL é patrimônio do povo alagoano e do povo brasileiro. E é nesse momento que a gente chama para, vamos realizar alguns debates, né, com a sociedade, com a comunidade universitária, para colocar essas questões, né, e se articular, né, na defesa, numa corrente muito forte, da defesa da educação pública. É um momento de defender a saúde pública, de defender o não retrocesso na Previdência, né? É um momento de união para defender o que é público. Pois é, nós tivemos essa boa conversa aqui com a professora Valéria Correia, que foi diretora, pró-reitora e agora reitora. Magnífica, né? Pois é, o Fora de Pauta agradece a presença da professora Valéria, reitora, né? E passa a palavra para as suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez estar no programa Fora de Pauta, né? Mais uma vez, mais uma vez. Antes, ainda como candidata, né? Agora como reitora. Na verdade, ainda era pré-candidata. Pré-candidata, né? Não tinha nem lançado. Só tinha decidido. Decidido, foi verdade. Né? Ao Mário. Né? Nos conhecemos há pouco tempo, né? Tempo. Não revele nossa idade. Então, e assim, num momento importante, né? Num momento importante, numa conjuntura econômica e política difícil, mas que as universidades brasileiras e a UFAL, especialmente, têm um papel importante, né? De se colocar, de abrir para o debate plural, né? Que é o papel da universidade. A universidade tem um papel de fazer os grandes debates, né? De trazer as questões contraditórias à tona, né? De chegar na essência do real, das determinações sociais e políticas, né? Da conjuntura atual. E da colaboração do que a gente fala, né, da universidade socialmente referenciada. A universidade, o seu sentido de existir é para contribuir com os grandes desafios da humanidade e da sociedade, né? Isso desde do nível tecnológico, da própria ciências da saúde, de todas as áreas, né? Na área dos desafios agora da energia sustentável. A gente, inclusive, criou um grupo de trabalho sobre esse tema na universidade, né? Então, contribuir para a cidade, né? Para uma vida melhor das cidades, né? São as pesquisas que a gente acumula, que a gente tem grandes pesquisadores, professores, estudantes envolvidos, tem técnicos comprometidos com a universidade. Então, digo que é muito bom estar à frente da UFAL, né, nessa conjuntura, porque abraçamos de fato a educação pública e a universidade pública como um patrimônio do povo brasileiro. Então, eu agradeço e digo que é muito importante o nosso vice-reitor Vieira, a nossa equipe de pró-reitores, os dirigentes da universidade, está nesse momento na defesa da Universidade Pública Brasileira. Pois é, Fora de Pauta fica aqui e estaremos de volta na próxima semana. Um abraço.